Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. O Deus que adoramos é um Deus bom. Deus é bom, nós cantamos. Diferente dos deuses pagãos que eram imprevisíveis, opressores, iracundos e imorais. O nosso Deus, concede graça comum, a fim de que o ímpio reconheça sua bondade e se arrependa dos seus maus caminhos. Queria te convidar a olhar em um texto que nós vamos utilizar como gancho, Atos 14, 17. Livro de Atos dos Apóstolos. Queria te chamar a atenção apenas para um versículo. Atos 14, 17. Diz assim, Lucas, o autor do livro: Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Pai, nos instrui, abre nossas mentes para entendermos um pouco da tua bondade infinita. O fato que tu és um Deus maravilhoso, rico em misericórdia e de grande compaixão. A tua palavra nos ensina que assim como uma mãe tem pena do seu bebê, e assim como um pai tem pena da sua filhinha, assim tu tens pena de nós, ó Deus. Tu tens misericórdia de nós. E vem falar conosco nesta noite, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria tratar de um tema que nunca tratei neste púlpito. Inclusive, enquanto pensava sobre isso, achei que seria conveniente tratar em algum outro momento com toda a igreja, já que aqui, nesta noite, às quartas-feiras, nós temos uma pequena representação da igreja. Geralmente, nos 2 cultos pela manhã, somados, nós temos uma expressão bem mais significativa dos nossos membros. Ainda assim, resolvi compartilhar este pensamento, tentando responder esta pergunta que está atrás de mim: o que é graça comum? Graça comum é a bondade de Deus para com tudo e para com todos. Graça comum é a bondade de Deus para com a natureza e para com todos os homens. Esta graça comum não inclui a salvação. Esta graça comum não tem nada a ver com a salvação, a transformação que Deus faz nas nossas vidas e nos leva para o céu. Daí ela ser pouco tratada. Eu não me lembro, nesses quase 10 anos pregando neste púlpito, de ter tratado, senão tangencialmente, deste tema. Mas eu queria olhar para este tema nesta noite. Mas é impossível entender este tema, graça comum, se nós não entendermos a situação tanto da natureza como da humanidade. Qual é a situação da raça humana? Qual é a situação geral da natureza, do mundo natural? Eu queria olhar para esses 2 pontos hoje à noite. Em primeiro lugar,
Qual a situação do mundo natural? Qual a situação da natureza? Quando o ser humano caiu, quando nós caímos no Éden, não apenas a humanidade, mas a criação como um todo foi abalada. Em outras palavras, não apenas o ser humano foi profundamente maculado, mas também o cosmos, as estruturas, as estrelas, as montanhas, os buracos negros, os animais nas florestas, a natureza foi afetada. Na queda adâmica, a natureza foi amaldiçoada. Daí lermos em Gênesis 3, maldita é a terra, ela produzirá mato e espinhos. Desde então, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras palavras, os animais, as plantas, os oceanos, as montanhas, as estrelas, os planetas, enfim, toda a criação aguarda a maravilhosa revelação da ressurreição dos crentes. 1 João 3,3. O fato é que o universo como um todo foi submetido à maldição divina, mas ele será libertado da escravidão, da decadência em que se encontra presentemente. A queda adâmica causou desintegração, desequilíbrio e desorganização em todas as áreas do cosmos. Enquanto o universo espera a libertação, toda a natureza criada geme como mulher em dores de parto. Romanos 8, 20 a 22. Isso é pouco conhecido da imensa maioria dos crentes. A graça comum com relação à natureza sustenta todas as coisas, impedindo uma maior desintegração, desequilíbrio e desorganização. Se não fosse assim, se não fosse a graça comum, a brutalidade dos vulcões, a violência dos terremotos, a ferocidade dos animais, os choques de corpos celestes, a incidência de pestes, epidemias e pragas, enfim, todo tipo de desequilíbrio orgânico e inorgânico seguiriam seu curso de desorganização, o que acabaria por destruir o universo. Por sinal, quando esta graça comum cessar, é exatamente essa destruição que acontecerá, como nós vemos em 2 Pedro 3, 11. Diz assim o apóstolo Pedro, com respeito a essa desorganização que vai ter um clímax. Aspas, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Este cosmos deveria ser um deserto desolado e cáustico, mas a graça comum faz com que belíssimas praias, lindas florestas, cintilantes cometas, cântico de pássaros, pedras preciosas e uma infinidade de beleza natural superabunde neste mundo. É o contrário do que deveria ser. Exemplos de graça como na natureza caída poderiam ser multiplicados. Lemos, por exemplo, em Salmo 65, fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimento, pois para isso a preparaste. Regas com muita chuva as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Olha de onde vem a colheita, de acordo com a Bíblia. Não é da força do arado, nem do plantio. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos.
e as montanhas e montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Temos aqui um claro exemplo da graça comum sobre o mundo natural. Um outro exemplo está em Salmo 104:10. Faze jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põe-se a cantar. Dos seus aposentos celestes, Deus rega os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É Deus que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem o seu ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas, cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Leões rugem à procura de presa, buscando de Deus o alimento. Olha que curioso. Buscando de Deus o alimento. Mas, ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam navios e também um Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles esperam em ti. Olha aqui o que está por trás. A gente pensa que a natureza funciona sozinha, mas olha, todos eles esperam em ti para que lhes deixe o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Fecha aspas. Vemos neste e muitos outros textos a bondade geral de Deus sobre a criação. A benevolência de Deus sobre a natureza. Em segundo lugar, rapidamente eu queria ver qual é a situação da humanidade. Vimos a situação da natureza, do mundo criado, e agora a situação geral do homem. Nós vimos acima que na queda adâmica, toda a criação, o universo foi tremendamente impactado. Mas de forma muito mais significativa, o ser humano foi profundamente afetado pela entrada do pecado no cosmos e passou da posição de favor para desfavor junto a Deus. É muito importante nós entendermos a horrenda situação que nossos pais, Adão e Eva, nos colocaram quando se insubordinaram no jardim do Éden. Daí em diante, todos os filhos de Adão nasceram rebeldes e naturalmente hostis ao Criador, como nós temos em Romanos 8:7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e ouça, nem mesmo pode estar. O homem nem que quisesse poderia se sujeitar à lei de Deus. Ele é um rebelde por natureza depois da queda. Depois da queda, todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente, segundo a Bíblia, debaixo da ira de Deus. Todos os filhos de Adão herdam uma natureza contaminada pelo pecado e inimiga de Deus. É por isso que a Bíblia nos informa que a natureza humana está debaixo da ira do Senhor.
Lemos isso em Efésios 2:3. Éramos por natureza filhos da ira. A NVI diz: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A Bíblia Santa encerra toda a humanidade sob pecado e condenação, como nós lemos explicitamente em Romanos 3:23. Todos, não alguns, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em termos práticos, a única coisa que o ser humano merece é o inferno e a ira de Deus, nada mais. Este conceito bíblico é repulsivo, mas verdadeiro. É sob esta verdade que devemos enxergar a graça comum de Deus para com a humanidade. Este é o contraponto correto para que a gente enxergue a graça comum sobre a graça comum de Deus para com toda a raça humana. A graça comum inicialmente é observada quando todos os seres humanos respiram, vez que cada fôlego de vida é imerecido, pois o salário do pecado é a morte, não a vida. Romanos 6:23. Muitos exemplos de graça comum sobre os seres humanos poderiam ser dados. Na cidade de Listra, quando o sacerdote pagão e a multidão quiseram adorar a Paulo e a Barnabé, eles dizem o seguinte: vocês lembram desse incidente? Paulo e Barnabé curam um homem paralítico de nascença, e ali os sacerdotes pagãos queriam fazer um sacrifício para ele. E os dois, Paulo e Barnabé, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Agora, contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade aos pagãos, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Pura bondade a ímpios, pagãos que não conhecem a Deus. Um outro exemplo da graça comum dispensada ao homem está nas próprias palavras de Jesus. Por exemplo, Mateus 5:45, ouça: Deus faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Ainda um outro exemplo, Lucas 6:35, Deus é bondoso para com ingratos e maus. A natureza de Deus é boa. Deus é bom. Essa altura, vale frisar que toda esta bondade geral não é dada da mesma maneira ou com a mesma intensidade para o mundo natural e para com as pessoas. Deus administra a sua graça comum em medidas e formas diferentes, tanto para com a natureza, como para com a raça humana. Por exemplo, a beleza de uma montanha para outra varia bastante. A habilidade de um artista pode ser muitíssimo superior a outro artista. A inteligência de um engenheiro pode ser bastante menor ou maior do que a do seu companheiro de trabalho. Enfim, o fato é que Deus gerencia a sua graça comum de tal maneira que múltiplos talentos, aptidões, habilidades são distribuídas ao redor do mundo, de forma que empregos são criados, instituições são estabelecidas, e o bem-estar do mundo natural e do ser humano é aperfeiçoado. As invenções, o desenvolvimento da medicina, as criações tecnológicas, as inúmeras descobertas e muitas outras situações apontam para a graça comum que Deus infunde no mundo.
Eu estava sentado diante de um médico novo, vou para o quarto, quinto médico para lidar com o meu braço. E ele estava mostrando uma tecnologia inteiramente nova, chamada neuromodulação. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É o tratamento que o pastor Isaías Cristal fez com este mesmo médico. Ele estava me mostrando, ele é um homem ímpio, esse médico, totalmente ímpio. Mas ele estava me mostrando a tecnologia, tudo. Enquanto eu olhava para aquela parafernália tecnológica, eu estava me lembrando do que eu ia pregar hoje à noite. Da graça comum que Deus distribui abundantemente entre bons e maus, entre ímpios e santos. Que Deus despeja abundantemente, mas de maneira diferente, a uns mais, a outros menos. O importante notar que a graça comum não deve ser confundida com o favor especial de Deus sobre seu povo. O fato que uma pessoa salva pode ter menos saúde e bens materiais do que o ímpio, não significa que o salvo é menos favorecido, pois o Pai está trabalhando na vida dos seus filhos para aperfeiçoar o caráter dos mesmos. Eu nunca vou esquecer de um testemunho que o pastor Marcos Samuel, que já pregou aqui, deu para mim. Ele estava com um bando de garotos, ele é filho de crente, filho de pastor, muito piedoso, ele devia ter uns 14, 15 anos, foram no supermercado roubar, ele e mais um bocado de moleques, junto com ele, roubar no supermercado, bombom então. E aí então eles meteram a mão lá na prateleira, iam todos saindo, e quando saiu uns 5 ou 6, ele era o último e o guarda do supermercado pegou ele. E ele ficou apavorado. E isso aconteceu comigo, lá no Pão de Açúcar. Eu também fui roubar, quando eu era moleque, eu fui roubar no Pão de Açúcar bombom. E eu fui pego. Mas o pastor Marcos Samuel, isso que me tocou, ele disse que quando ele foi levado lá para trás, ele perguntou no seu coração: Senhor, por que só eu? Os outros meus colegas, tudo, por que só eu? E o Espírito Santo disse: porque tu tens um pai. Eles não têm pai, tu tens um pai. Então nós não devemos confundir a maneira como Deus trata os seus santos, porque muitas das vezes o seu santo tem menos saúde, tem menos dinheiro, tem menos riqueza, porque Deus está tratando do santo. Ele tem pai, os outros não têm pai. Amém, meus irmãos? Um crente pode ter pouco financeiramente, mas ser rico espiritualmente, e vice-versa. O homem que doou 10 milhões de dólares na época, 1980, eu não sei quantos milhões seriam, milhões e milhões hoje, para fundar o seminário que eu estudei, era um homem extremamente rico, um santo. Então, ter ou não ter, não tem nada a ver. Mas enfim, um crente pode ter pouco financeiramente, mas ser rico espiritualmente, como nós temos em Tiago 2,5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Alguém que possui muito dinheiro, excelente saúde, grande força, resultado da graça comum, pode estar a caminho do inferno, como nós lemos em Lucas 12, 16 a 21. Caso Deus distribuísse abundantemente a graça da saúde, a graça do dinheiro, a graça da força, somente aos crentes, todos os seres humanos seriam crentes. Faz sentido? Se Deus desse apenas aos crentes saúde, dinheiro, força, bem, todo mundo era crente. Mas Deus não faz assim. Deus deseja que a humanidade o busque independentemente de suas bênçãos.
Deus quer que nós amemos a pureza, a justiça e a santidade, independente de seus favores materiais. Eu vou dizer isso de novo, porque isso aqui é muito importante. Deus quer que eu e você amemos a pureza, a justiça e a santidade, independente de seus favores materiais. No final das contas, aprendemos com a graça comum que Deus é bom. Diferente dos deuses pagãos que eram imprevisíveis, opressores, iracundos e imorais. Deus concede a graça comum a fim de que o ímpio reconheça a sua bondade e se arrependa de seus maus caminhos. Em nome de Jesus, amém.